Boa, vamos direto com Cícero Melo, o homem que acompanhou este sorteio de Copa do Brasil, bateu um papo com alguns dirigentes e chega agora aqui com a gente para trazer a informação completa, seu Cícero. Seja muito bem-vindo, beijo para você, amigo. Obrigado, dona Cláudia. Um beijo para você também, um abraço no Renato, no Zupac e no Fã de Esporte. Nós estamos ainda aqui ao vivo na sede da CBF, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, onde agora há pouco aconteceu o sorteio da fase, a quarta fase, mais conhecida como oitavas de final da Copa do Brasil. Um sorteio bastante concorrido e que já vamos colocar daqui a pouquinho aí na tela os confrontos. Antes eu queria falar que as datas base para esses confrontos, 6 times só nesse momento, 31 de julho e 7 de agosto, data base, não quer dizer que o seu time tenha que jogar 31 e 7, pode ser um dia antes, pode ser um dia depois, ou nesses dias 31 e 7. Nesse sorteio não tivemos aí os potes, né? A separação por potes, por isso algumas surpresas aí, podia ter qualquer confronto, duelos, né? Confrontos estaduais e grandes confrontos, como a gente vai ver que surpreendeu todo mundo. Inclusive, eu ouço nas ruas aí todos os dias, quando tem sorteio aqui de Copa do Brasil, os torcedores dizem, as bolinhas são viciadas, as bolinhas já são marcadas para não acontecerem os grandes confrontos logo na fase oitavas de final, quartas de final. E agora a gente vê que o confronto, que o sorteio é sério, visto que o primeiro jogo sorteado foi logo dos dois times de maior potencial técnico, maior potencial financeiro do país, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que só quem é Flamengo e Palmeiras não gostou desse confronto logo nas oitavas de final. Então vamos colocar aí na tela como foi o sorteio, quais os confrontos que teremos nessa fase oitavas de final. Começando então por Flamengo e Palmeiras. O jogo de ida vai ser no Maracanã e o jogo de volta vai ser no Allianz Parque. Corinthians e Grêmio, primeiro jogo na Neoquímica Arena, o segundo na Arena do Grêmio. Juventude e Fluminense, primeiro jogo em Caxias do Sul, segundo no Maracanã. Atlético Goianiense e Vasco, confronto no Brasileiro que teve agora há pouco, na última rodada. Primeiro jogo em Goiânia, segundo jogo São Januário. São Paulo e Goiás, primeiro jogo no Morumbi, segundo em Goiânia. Botafogo e Bahia, outro jogão aí, como vocês citaram, entre os primeiros colocados do Brasileiro. Primeiro jogo vai ser no estádio Newton Santos e o segundo na Arena Fonte Nova, em Salvador. Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino. Primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo em Bragança Paulista. E finalmente, CRB e Atlético Mineiro, primeiro jogo em Maceió, Alagoas, segundo jogo na Arena MRV do Atlético Mineiro. Lembramos que temos dois times que não pertencem à Série A, né? Que são as equipes do Goiás e do CRB. E 3 clubes gigantes que não estão nessa fase da Copa do Brasil. Um time que nem participou da Copa do Brasil esse ano, o Santos Futebol Clube, lamentavelmente, através do Campeonato Paulista, ele não se classificou para a primeira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que foi eliminado na primeira fase pelo Souza, da Paraíba, e o Internacional, eliminado agora na fase anterior, na terceira fase, pelo Juventude de Caxias do Sul. A premiação, 3.400.000, todos os times já têm garantido por participar dessa fase oitavas de final. Quem passar para as quartas de final já vai receber mais 4.515.000 reais. Depois, na semifinal, 9.450.000 reais. O vice-campeão em bolsa, 31.500.000 reais. E o campeão, vejam vocês, olha que quantia a nível de Europa, 73.500.000 reais. Logo depois do sorteio, nós ouvimos alguns presidentes e dirigentes, né, que representaram seus clubes para falar do seu jogo adversário que lhes tocou. Vamos ouvi-los? Um adversário difícil, né? Jogar em Caxias é muito difícil, por várias questões. A Juventude é um time que está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, a gente já no passado já enfrentamos o Juventude na Copa do Brasil em outras oportunidades. Numa delas, lá muitos anos atrás, em 99, não fomos bem sucedidos. Então temos que respeitar o adversário, respeitar muito. Tough opponent. I talked a lot about Bahia today. You know, they're well coached, they're ready, they're playing well, and you know, we're gonna have to watch like the rest of the world. It's up to the coach and the players. I'm just a fan. I have much money. Yeah, we talked about that as well. They do have a lot of money, yes.
Então, todo respeito e atenção ao adversário que vem fazendo um bom ano, né? Vem de bons anos anteriores também. Então, jogar contra equipes do Nordeste sempre muito difícil também, sempre equipes muito intensas que jogam no calor da torcida. Então, respeito, né, é o primordial para que a gente possa, né, poder avançar, né, para a próxima fase. Em relação ao Atlético Goianiense, é uma grande equipe. A gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos. Então, a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório e sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense, que tem estrutura, tem um bom time, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? Porque depende muito do primeiro, do que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa. Mas, um exemplo, a Libertadores de 98, nós jogamos o segundo, decidimos fora. Ô Glaucio, eu queria só registrar, antes de devolver para vocês comentário aí o sorteio e os confrontos, registrar duas notas que eu quero dizer. Primeiro, muita gente deve estar pensando, não tem nenhum dirigente dos clubes de São Paulo para falar dos jogos, dos adversários. Não havia aqui nenhum presidente de clube paulista e os que estavam aqui representantes não quiseram falar ou se retiraram rapidamente. Dito isto, queria contar uma fofoca aqui de bastidores, que mais do que uma fofoca, cada um vai interpretar do jeito que quiser. Eu até perguntei isso para o John Textor ali na entrevista coletiva que ele deu depois. A apresentadora oficial do evento, antes de começar o sorteio, registrou os agradecimentos da CBF a todos os representantes de clubes, presidentes, dirigentes que estavam presentes. E não citou o nome de quem. O único que ela não citou, John Textor, o dono da SAF do Botafogo. Isso causou um rebuliço muito grande aqui entre os jornalistas. Será que foi proposital? Porque o John Textor está em guerra aí com a CBF, com o Palmeiras, com muita gente. Depois, eles ratificaram, pediram desculpas, citaram o nome dele. O próprio John Textor disse que acha que foi um fato por culpa dele, que ele não avisou que vinha, veio de última hora, e por isso acabou não tendo o nome citado, mas que ele não se preocupava com isso, tinha coisa muito mais importante para tratar. Mas queria deixar esse registro aí. Ficou um clima pesado aqui quando falaram o nome de todos, menos do John Textor, Glaucia. Ó, a hora que ele falou, vou trazer a fofoca. O Renato chegou até perto da câmera. O olho do Renato brilha. Assim, O Renato é só faltou desse. um bolinho de laranja e um cafezinho. O cafezinho do dia traz todo dia pra nós. Só faltou o bolinho aqui, seu Cícero. Segura que a gente também já vai conversar de outros assuntos que você também falou aí com os dirigentes nesse sorteio. Cícero traz essa observação, né, que não tínhamos nenhum presidente de clube paulista. O Edu Afonso, inclusive, fazendo uma entrevista exclusiva com o Casares nesse momento. A gente vai trazer também aqui nesse Sport Center, deve repercutir naturalmente também essa questão de Copa do Brasil. A gente traz aqui na sequência do nosso Sport Center. Mas vamos dar uma repassada nesses confrontos definidos. É óbvio que esse Flamengo e Palmeiras é o que chama mais atenção. A gente até brincava aqui, né? É o primeiro. As duas primeiras bolinhas puxadas ali, o primeiro jogo resolvido foi esse. Claro que acho que o principal aí por todo o contexto, enfim. Mas também temos outros jogos equilibrados, jogos em que a gente olha para os lados e vê times de peso, mas num momento muito ruim, muito difícil. Tem muita coisa aí nessa Copa do Brasil e é agora, né? Fim de julho já a primeira perna. Esse é um ponto importante. É um ponto, né? Porque a gente não vai ter também muita... Já vai ser no momento em que já vai encavalar de Copa do Brasil para brasileiro já no segundo turno, já grudado em oitavas de final de Libertadores. Antes da gente voltar lá com o Cícero, acho que a gente também tem alguma coisa aí desse enfrentamento Grêmio e Corinthians, né? Já que a gente está falando desse jogo do povo lá da parte de cima da tabela. Duas vezes final de Copa do Brasil. Pois é, exatamente. Tem título de Copa do Brasil envolvido aí, né, Zupa? Nos últimos 10 jogos entre Grêmio e Corinthians, 2 vitórias do Grêmio, 6 empates e 2 vitórias do Corinthians. Olha aí, um confronto até equilibrado e é o que a gente está dizendo, né? A situação em que eles se encontram e vão chegar também muito semelhante. E é curioso porque a gente está acostumado a pensar Grêmio do Renato
Copas. Só que dessa vez não dá para o Grêmio do Renato pensar só em Copas, porque a situação do Campeonato Brasileiro, ela é muito preocupante, né? A gente vai falar daqui a pouco, o Grêmio fez até um segundo tempo bem, para sua média, fez um segundo tempo bem interessante contra o São Paulo, mas depois de já estar perdendo por 1-0, depois de um péssimo primeiro tempo, teve que correr na subida. Então acabou que o Grêmio continua na mesma lama que ele está no Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians, então o Grêmio está pior que o Corinthians no Brasileiro e o Grêmio tem Libertadores. O Corinthians está um pouco melhor no Brasileiro e tem Sul-Americana, que é outro peso. Em teoria, o Corinthians tem hoje, ainda faltam 2 semanas, mas tem hoje condições de olhar com um pouco mais de carinho para a Copa do Brasil do que o Grêmio. E o Corinthians, acho que tem essa questão da dose de mudança com o Ramon. A gente já sente uma aura diferente, o clube indo para um caminho diferente. A questão é que em organização e desempenho nenhum dos dois tem entregado. O Grêmio, de novo, né? A gente falou dos bons jogos contra Botafogo e Flamengo, por exemplo, que não pontuou. Aí ontem faz um primeiro tempo que parecia que ia tomar um atropelo. E deveria ter tomado pelo primeiro tempo. Depois o segundo tempo faz muito bem. O Corinthians com novidades também. Eu acho que tem isso também, né? Os dois clubes estão se reforçando. O Grêmio trazendo os jogadores, o Corinthians hoje apresentou o André Ramalho. Então até na configuração das equipes a gente pode ter alguma mudança, porque são caras que chegam nessa janela, nessa mudança. O Corinthians já me parece indo para um perfil mais físico, com o Alex Santana, meio de campo, já ganha um punch maior. O Grêmio, eu tô curioso para ver esses jogadores sul-americanos, aí tem uma questão de adaptação, acho que pega um pouco. Mas eu tô pensando muito no que o Zupac falou, como que os treinadores vão fazer a gestão de minutos. Porque o Corinthians é um clube que na temporada não fez gestão de minutos. E eles se enfrentam no Campeonato Brasileiro daqui a uma semana. Na quarta-feira da semana que vem. Uma semana antes do primeiro jogo da Copa do Brasil, eles se enfrentam na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, o Grêmio acho que até rodou um pouco mais por conta de Libertadores, mas o Corinthians ele joga com o mesmo time praticamente desde o começo do ano, porque não tem outro. Não tem outro, é o que tem pra hoje. Então, vai ser uma fase aí da temporada bem complexa para todo mundo, e para quem tá mal é pior ainda. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras vão jogar 3 vezes no intervalo de 12 dias. Um Palmeiras e Flamengo a cada 4 dias. O primeiro da Copa do Brasil, o retorno do Campeonato Brasileiro e o segundo da Copa do Brasil. E logo na sequência, o Palmeiras vai para 2 duelos com o Botafogo pela Libertadores e o Flamengo para 2 duelos contra o Bolívar pela Libertadores. Então, assim, além dos confrontos interessantes, vários deles por diferentes motivos, a hora que chegar o momento desses confrontos, a gente vai medir qual o tamanho da prioridade que cada clube dá para a Copa do Brasil. Por exemplo, Corinthians e Grêmio são 2 times que hoje ocupam a zona de rebaixamento. O Corinthians vai estar também esperando o confronto de Sul-Americana, o Grêmio vai estar esperando o confronto contra o Fluminense pela Libertadores. Será que algum deles vai tirar um pouco o pé na Copa do Brasil, porque a prioridade vai ser se salvar no Campeonato Brasileiro, porque eles precisam, e sobreviver nas competições sul-americanas, especialmente o Grêmio, porque é uma Libertadores? Então, a importância que cada clube vai dar para a Copa do Brasil talvez tenha uma interferência direta nas forças que serão colocadas em jogos tão equilibrados. E o outro aspecto interessante é que até o Pedrinho ele cita na hora de falar de jogar com o Atlético Goianiense que ele jogou ontem. Nós vamos falar do jogo já e vai pegar de novo o Atlético Goianiense. É a questão da característica de jogo, de enfrentamento. Eu acho que isso é muito legal a gente pontuar. A gente olha para a classificação do Campeonato Brasileiro, não, esse tá bem, esse tá mal. Jogo eliminatório, estrategicamente, é um outro assunto. Tô muito curioso para ver, por exemplo, Palmeiras e Flamengo como vão se comportar num confronto que aí é eliminatório. Comparar, por exemplo, o Palmeiras com o Botafogo ontem, que foi um jogo mais jogado, mais aberto. Eu acredito que em Libertadores o jogo vai mudar um pouco de característica. Sim. Por ser um confronto eliminatório, por você ter um risco do erro, do detalhe, te tirar da competição. No Brasileiro, não. Ontem o Palmeiras perdeu do Botafogo dentro do Newton Santos. Passa, você vai ter um jogo do retorno em casa, pode fazer 3 pontos também. Até falava na linha de passe ontem, vamos supor que o jogo de ontem fosse o jogo de ida da Libertadores. Sim. Botafogo e Palmeiras, que vai ser no Rio de Janeiro. Se o Botafogo tivesse vencendo por 1-0, como de fato estava, será que na reta final o Abel colocaria o time tão à frente como ele colocou? Ou ele, de maneira inteligente, falou, não, peraí, semana que vem tem mais 90 minutos. Sim. Isso muda o confronto. O confronto eliminatório, ele é mais especulativo, né? Ele fica mais ali do esperar o erro, de quando você dá o bote, você dá o bote certo.
Então, acho que para todos os confrontos, eu de verdade, eu não consigo ver... Lógico que tem favoritos, muitos favoritos dentro desse confronto, mas eu não acho que ninguém vai passar com o pé nas costas, não. Eu acho que São Paulo e Atlético Mineiro pegaram os confrontos, na teoria, mais fáceis. São os dois times de Série B. Eu ia falar o Galo, mas o CRB também é Galo. Então, o Galo Mineiro contra o Galo Alagoano. E Goiás e CRB não fazem uma boa Série B. Então, o Goiás até começou bem quando o Zanardi chegou lá, mas caiu. Mas o CRB vem de uma Copa do Nordeste de eliminatória, aonde precisou... Aí a gente fala de contexto. CRB e o Goiás, eles não têm motivo nenhum para ir para cima desses adversários. Ou seja, esses são confrontos que você já tem o contexto de estratégia já claro, faltando 2 semanas. Você consegue olhar e falar. CRB vai defender, vai jogar dentro do seu estádio, é difícil, conseguir um golzinho, uma bola parada, alguma coisa, vai para BH e aí joga mais fechado ainda. É o tipo de jogo que, dependendo de como ele caminhar, ele pode complicar, ele pode te deixar numa situação bem complexa. E Botafogo e Bahia vai ser um jogaço. Serão Também. 2 jogaços, né? Sim, Tenho muita sim. expectativa sobre esse confronto. E Palmeiras e Flamengo, desde a era em que eles se tornaram rivais, né, nesses últimos 10 anos, acho que é a primeira vez que eles se enfrentam num duelo eliminatório com ida e volta, porque eles se enfrentaram em Supercopa e na final da Libertadores. É a primeira vez que eles se pegam no duelo de ida e volta nessa era tão de disputa bipolar entre Palmeiras e Flamengo. Encontro de mata-mata entre os dois.